né? E aí agora a gente vai passar para o segundo momento da aula, que é o momento em que a gente vai falar nessa questão do destravamento da pontuação, que é o foco da aula. Como destravar a pontuação em qualquer fase do concurso. Nós temos, isso me chamou muita atenção, foram 80%. 80% sim, as pessoas estão estudando há mais de 2 anos, entre 2, 3, 4, 5 anos. Há pessoas que estão com essa dificuldade de evoluir. Então, para isso, a gente precisa conhecer uma fórmula muito simples, que é o foco da aula de hoje, que nós vamos trabalhar a partir de agora. É simples, mas ela é profunda, tá? Porque essa fórmula, a gente brinca até, eu trouxe o mnemônico, FOPLAMER. Foco, planejamento, ação, metrificação contínua e resultado. Foco, planejamento, ação, metrificação contínua e resultado. São 5 passos, e esses 5 passos é interessante, porque eles são circulares. Não são 5 passos que você segue e não precisa voltar. Não, eles são circulares. Você precisa, muitas vezes, voltar o tempo todo no passo anterior, para que você destrave um determinado ponto. E e é interessante porque essa fórmula aqui, ela vale para qualquer coisa que você queira conquistar na sua vida. Qualquer coisa. Se você precisa perder peso, ela vale. Se você precisa voltar a ter uma amizade com alguém que você se afastou, ela vale. Ela vale também se você quiser alterar alguma coisa dentro da sua vida pessoal, na sua vida profissional, uma determinada meta. Ela vale para tudo. Primeiro, você tem que ver o que é o seu foco, o que é que você quer. Aqui eu vou trazer para o estudo, mas ela vale para tudo, tá? Para o estudo, foco é a verificação do seu contexto. Quem é você? Aqui eu tenho iniciante, aqui eu tenho intermediário, eu tenho avançado. Para o iniciante, o contexto dele é iniciante. Eu nunca estudei para concurso, eu decidi agora que eu quero estudar para concurso. Para o avançado cara, eu estou avançado, eu comecei a estudar, eu já li a maioria dessas matérias de base, o núcleo duro, e não só o núcleo duro, eu já estou conseguindo, inclusive, ser aprovado para a prova discursiva. Mas de uma hora para outra eu não consigo mais acertar 80% da prova de marcar X, da prova objetiva. Eu travei. Eu sinto que toda prova que eu faço, eu fico por 1 ou 2 pontos. O contexto da pessoa é esse. Então eu tenho vários contextos possíveis. Algum tempo na semana passada, o contexto foi: eu preciso fazer uma estratégia de guerra para a prova do Enem, que acontecerá daqui a 38, 30 e poucos dias. O meu foco é montar uma estratégia de guerra para sair bem e ser habilitado no Enem. Então, o foco ele é variável e o contexto do foco varia, porque ele varia também de acordo com a pessoa e qual é a intenção, qual é a finalidade. Mas é o primeiro ponto, é definir qual é o seu foco. O segundo ponto é, a partir da definição do seu foco, vou fazer uma prova do Enem daqui a 30 e tantos dias, eu vou fazer uma prova discursiva daqui a X dias. Você vai planejar. Por que que você vai planejar? Por que que você não entra em ação? Se você sai do foco direto para ação, você pode estudar igual um cavalo, 10 horas, 15 horas por dia. Uma ação não planejada, muitas vezes, não vale 1/3 de uma ação planejada. Você pode, assim, estudar 10 horas, o outro estudou 2. As 2 horas do planejado, de quem planejou o estudo, vale mais do que as suas 10. Então, por isso que tem que passar pelo segundo plano. E aqui é importante o autoconhecimento. Verifique qual é a sua melhor memória. Verifique qual é a melhor forma de você aprender. Verifique se você tem alguma dificuldade que você precisa superar, que ela é natural, que ela é fisiológica. Por exemplo, você tem dificuldade com prestar atenção, você tem déficit de atenção, você tem alguma questão ligada a, por exemplo, não consegue escutar pela memória auditiva. Por quê? Porque se você é uma pessoa extremamente hiperativa, é uma pessoa extremamente comunicativa, você pode ter certeza que você vai ter muito mais dificuldade com a escuta do que uma pessoa que é extremamente analista, que é mais calada, que ela avalia mais. Quem é mais calado, mais introvertido, costuma ser muito mais analítico. É uma pessoa que tem uma escuta ativa, natural, poderosíssima. Os extrovertidos não têm isso.
Para quem é extrovertido, uma pessoa expansiva, que gosta de falar, que gosta de se comunicar, que é mais expansiva, ela tem dificuldade de ouvir. Um audiobook para ela não funciona. Se ela pode colocar, ela não vai captar. Então, aqui no planejamento entra o autoconhecimento. Por que que muita gente está travado? Porque está seguindo um método que não se aplica para ela. Está seguindo uma tendência que para ela não funciona. Então você tem que se conhecer primeiramente. A partir do momento em que você sabe que você funciona muito bem com esquemas, faça esquemas. Se você funciona muito bem com visual, faça aquele tipo de desenho da disciplina, das chaves, do próprio mapa mental. Professor, mas já tem mapa mental no mercado. Eu sei que tem. Até a inteligência artificial faz para a gente. Mas muitas vezes você precisa fazer para que a sua memória seja ativada. Então, nesse momento do planejamento, você busca quem é proficiente no assunto, naquilo que você quer fazer. Ah, eu quero passar na prova oral. Quem é proficiente na prova oral? Quem é que é referência em prova oral? Quem é que vai poder te dar uma simulação de prova oral e vai poder te avaliar de forma técnica? É isso que você procura no planejamento. Depois você entra em ação. Eu vou fazer videoaula, sim ou não? Qual é o processo de estudo que eu estou? Um iniciante, se você disser para ele, estude 10 matérias por dia. Não, você estudar só uma matéria por dia, tá louco? Se você falar para um iniciante, um super iniciante, que acabou de decidir que ele quer concurso, e você mandar ele estudar 3 disciplinas por dia, ele vai desistir, porque ele não vai entender o organograma dessas disciplinas. Agora, um veterano, ele estuda até 15 matérias no mesmo dia. Para ele, tanto faz. Ele já entendeu o organograma de cada disciplina. Ele já entende o sistema jurídico com mais facilidade. Ele já faz as conexões entre os ramos do direito. Ele sabe a diferença entre público e privado. Ele sabe a diferença entre direito material e processual. Um neófito, um novato que acabou de começar a estudar, não vai saber. Você mandar ele estudar 3 matérias por dia, você vai matar o cara. Então, para cada contexto, uma situação de preparação e de planejamento. Depois que você entra em ação, aí você começa a metrificar todos os seus resultados. Porque se você fugir da regra, que é evoluir sempre, se você travar, você tem que se ligar o sinal de alerta. Se o seu resultado não está em evolução contínua, alguma, desculpa, Marlava, mas alguma merda está acontecendo no seu processo de preparação. E aí você precisa respirar e ver para trás aqui onde é que está a falha. Eu preciso fazer um novo planejamento? Será que é isso? Pode ser. Você tem que replanejar seu estudo. E volta para a ação de novo e metrifica de novo. Normalmente é esse o passo a passo. Quando você tem um problema no 5, você volta para o 2. Teve um problema no 5, volta para o 2. E isso fase a fase do concurso. Isso vale para a primeira fase, vale para discursiva e vale para oral. Teve um problema no 5, volta para o 2. É assim, essa é a fórmula de destravamento que funciona para gregos e troianos. Aqui, essa fórmula ela é universal. Universal. Quais são as maiores causas de travamento? Isso aqui, ó. Principais causas. Principal, número 0. Você virou escravo da revisão. O seu medo de esquecer o conteúdo estudado, ele é maior do que o seu desejo de avançar no novo. Ou por medo, ou porque você sai da zona de conforto. Ah, eu vou estudar controle de constitucionalidade pela quinta vez, mas eu não vou estudar as sociedades empresárias ou a lei de SA ou a lei de falência, porque eu odeio o direito empresarial. Aí na sua prova, você vai conseguir gabaritar o direito constitucional, mas caiu o empresarial, você se ferrou e não avançou porque faltou 2 pontos. E onde é que estavam esses 2 pontos? No direito empresarial. O núcleo duro, por si só, ele é importantíssimo, mas ele não passa ninguém não, tá, gente? Só o núcleo duro não passa ninguém não. Ele é fundamental para você ter aquela base que você tem a obrigação. O núcleo duro, ele é a obrigação básica. O núcleo duro, ele é a obrigação básica, mas ele não passa disso. Ele não faz ninguém ser aprovado em concurso. O que faz ser aprovado em concurso é você ir rompendo a dor, é sentir a faca entrando no pescoço mesmo, todos os dias da sua vida e no rim, porque você está vendo o novo e está saindo da zona de conforto. São os seus erros. A prova é de 100 questões. Pode ter 80 de núcleo duro, mas tem 20 que não são. Pode ter certeza, se tiver 80 questões de núcleo duro, esse ponto de corte vai ser altíssimo, vai ser violento.
Vai ser um corte ali perto de 90 pontos. E você vai estar onde? Fora. Porque você acertou as 80 do núcleo duro. Mas nenhuma das outras 20 você acertou. É isso que funciona para concurso. Rasgar no novo. Você não pode ter medo de esquecer. O seu medo de esquecer não pode ser maior do que o seu desejo de avançar no novo. Outra coisa que mata o estudo exclusivamente passivo. Ignorar os exercícios massificados. Emílio, pode. Você baixou o microfone ali? Eu acho que você quer completar. Manda ver, por favor. Então, isso, eu gostaria de que vocês tenham muita atenção com essa leitura ali do escravo de revisão. Então, veja bem, a noção que o Walter estava falando. Aqui nós temos 4 carreiras. Então, temos uma carreira com menos núcleo duro, que é a advocacia pública. Temos 4, 5 matérias do núcleo duro. Temos magistratura, MP, federal, estadual, que possuem mais matérias do núcleo duro. Ao passo que a advocacia pública tem 4, talvez 5 matérias mesmo do núcleo duro. Magistratura, MP, que, Walter? 6, 7? Adiciona Por aí. civil, Sete, adiciona né? penal, processo penal, É, civil. sete matérias, né? Então, percebam. E ainda assim insuficiente. Então, veja, é extremamente importante que o passo 1 seja vocês ficarem muito bem nessas matérias do núcleo duro. Não há espaço nenhum para vocês errarem questões fáceis do núcleo duro. Só que, de fato, ele individualmente ele ele não aprova. Então, PGS, PGMs, núcleo duro, ele tem mais importância. Mas se você pegar um concurso como o da AGU, o núcleo duro é 40% da prova. 50% do máximo ali, vai PFN for um pouco mais. Mas advogado da União, PGF, o núcleo duro não resolve. Então, em regra, vocês vão ter que avançar. Então, é adicionando. Então, o Walter falou lá em um primeiro momento, eu queria adicionar. Então, estou começando hoje, não sei o que começar. Minha dica geral, começa com o direito constitucional. Uma disciplina, todo dia. Começa lendo a Constituição Federal, artigo 1, vai, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, termina a leitura. Não entendeu nada, não tem problema, volta. Tem coisas, pessoal, que vocês só vão entender na quinta, sexta, sétima leitura. Tem coisas que você nunca vai entender. E é assumir isso. Tem coisas que vocês vão decorar, mas não vão entender. E aqui é a repetição. Só que vocês não podem ficar presos somente em 4, 5 disciplinas. É necessário sempre avançar. E o incremento dessas disciplinas ela é essencial. Concordo que ela pode ir ficando para um segundo ou terceiro lugar. Então, não tem edital ainda, foca exclusivamente nas matérias do núcleo duro ali, adiciona outras que costumam cair sempre. Para advocacia pública, civil, trabalho, processo de trabalho, elas costumam cair sempre. Então, vocês precisam ter uma noção muito boa. Mas, conforme o edital se aproxima, vocês precisam adicionar outras disciplinas, previdenciário, ambiental. Senão, vai ficar difícil atingir o corte. A concorrência ela tem ficado cada vez mais qualificada. Então, vocês não podem negligenciar hipoteticamente, ambiental, só porque vai ter 5 questões. 5 questões é determinante. Mas, da mesma forma, vocês não podem focar em ambiental se vocês estão muito mal em constitucional. Então, se certifiquem de que estão muito bem nessas disciplinas base. E aí, como é que vocês vão verificar que estão bons? E aí vai o que o Walter falou anteriormente. Teste, faz um simulado. Faz uma prova real, vê como é que você está. Então, tá tendo um concurso do NPF. Ah, estou pensando em fazer. Você acha que dá tempo? Não sei, faz a prova do passado e vê como é que você estava. Você ficou aí 10 questões do corte, provavelmente vai ser difícil. Você estava 5, 6 questões do corte, dá tempo. Mas só vai saber isso fazendo, testando. Então, está com dúvida? Faz um simulado e testa. A partir dele, você consegue ter uma métrica. E essa métrica, ela não é de número de acertos. Cita aqui Procuradoria de novo. Se você pegar a prova da PGE Paraíba e você tirar 80 pontos, você não arrebentou. Porque o corte lá foi 88. Você não arrebentou tirando 80 pontos, você não passou da primeira fase. Mas se você pegar a prova da PGE Pará e tirar 70, você ficou no top 10, porque o corte lá foi 60. Então, são provas diferentes. Então, vocês precisam observar como vocês estão em relação ao corte da prova. Então, se o corte está 70 e você está com 68, é diferente do corte está 88 e você está com 80. Então, embora em uma você tenha acertado 12 questões a mais, na primeira você estava mais próximo do corte. E é isso que é determinante. Então, o estudo de vocês deve estar sempre mais próximo do corte. Sempre mais próximo do corte.
Então, se vocês estiverem distanciando do corte, seu estudo tem alguma coisa errada. Perfeito. E volta para e vai para usar a fórmula. O estudo passivo, né, exclusivamente, leitura. Leitura é muito bom, agradável. A gente sabe que é você bater meta de leitura de página. Pô, hoje eu vou ler 50 páginas. Você vai lá, chega, leu aquelas 50 páginas, tem uma satisfação grande. O seu marcador lá do celular marcou e você, puxa, consegui bater minha meta. Mas, pô, chega na hora da prova, você não acerta a questão. Você leu o conteúdo, estudou o conteúdo, na hora do teste, não vamos ver, na prova você não acerta a questão. Mas aí você fica puto que você chega em casa e, porra, eu li isso, eu estudei, e caiu essa questão e eu não acertei. Aí eu pergunto, você exercitou? Você estudou produzindo? Ou o seu estudo foi passivo? O que é estudo passivo? Pô, assistir videoaula, ler, tudo isso é passivo. Quando você grifa, você consegue dar algum tipo de atividade para o estudo. Mas não há nada melhor do que estudar produzindo, né? Ou seja, por meio das resoluções de exercício de massificado. E você faz exercício ou para sedimentar e assentar o conteúdo logo após. Esse é viciado, claro que você vai acertar mais, mas depois, quando você volta a fazer mais adiante aquele exercício sobre aquele mesmo tema, aí você já está revisando. Aí já é um exercício que funciona como revisão ao mesmo tempo, né? Então, professor, e método de revisão? O mercado te oferece 40 mil tipos de método de revisão. Se for um método de revisão só de leitura, pelo menos ele te oferece um método de 3 leituras, que você lê 3 vezes o mesmo conteúdo na sequência, repetindo, repetindo, repetindo. Esse é um possível método, mas não deixa de ser passivo. É passivo, mas é um método de revisão. O outro método é a leitura com 24, com 7 e com 30 dias. Eu confesso para vocês, os meus alunos, né, quando eu conseguia ter tempo para fazer acompanhamento individualizado, eu não disponho mais de tempo, por isso que essas aulas são importantes, porque eu estou passando um conteúdo que eu passaria para uma pessoa, eu já estou passando para 20. Eu notava que os alunos que mais tinham dificuldade de evoluir eram os alunos que ficavam lendo várias vezes os mesmos pontos que eles já tinham estudado por conta dessa sistemática de revisão. E os alunos que caíam no foguete, no campo de batalha, para resolver, para praticar, estudar produzindo, avançavam mais rápido. Se eu pegasse 2 mentorados meus com 6 meses de acompanhamento, para mim era nítido. Aquele que seguia os métodos de revisão, de releituras daquele ponto que já tinha estudado, ainda que fosse uma releitura mais rápida, eles estavam muito mais travados em termos de pontos que eles já tinham estudado quando davam um período de 6 meses. É impressionante isso. Essa métrica não falhava. Fala, Emílio. Não, então, é usar ciência aqui, pessoal. Então, para concurso público não foge muito essa lógica. Então, é vocês pegarem dois parâmetros. O primeiro é ciência, o segundo experiência de sucesso. Então, a ciência ela tem muita importância no estudo para concurso. Existem duas formas de repetição, como o Walter falou. Uma é uma repetição intensiva. Então, você lê, não entendeu? Volta, lê de novo, volta, lê de novo. Então, você faz isso na mesma hora. Repetição intensiva. E o segundo é a repetição espaçada. Então, você lê hoje, segunda. Aí você leu daqui a um mês de novo. Ou daqui a 3 meses, 4 meses, você leu de novo. Depois você leu novamente. A ciência já comprovou que a repetição espaçada e não é intensiva, ela favorece a memorização de longo prazo. Então, para fins de concurso público, que é algo para médio e longo prazo, então 3, 4, 5 anos, a repetição espaçada ela é infinitamente melhor. Surge uma problemática de quanto em quanto tempo. E é que surgem essas teorias, 7, 14, 21. A recomendação geral é que não se apreguem a isso. Então, apenas continue. Quanto mais iniciante você é, menos revisão você vai fazer. E quanto mais avançado você é, você chega a um ponto de só revisar. Então, quando você já está avançado, já próximo de passar, você só revisa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, é natural que você, na primeira leitura, comece muito lento. Então, 5, 10, 15 páginas por hora. Mas quando você começa a realizar grifos e releituras, isso aumenta para 30, 40, 50, 100 páginas por hora. Revisão o tempo todo. Então, quanto mais você estuda, mais você tem base e mais você consegue revisar. Então, prefixar, eu estudei isso, controle de personalidade hoje, eu vou estudar daqui a 7 dias. E depois 14 dias. Isso vai engessar, vai criar uma dificuldade, você vai procrastinar e vai parar de estudar. Não vai funcionar. Então, você tem que deixar isso de forma natural. Quando vai acontecer?
Você não sabe, mas sabe que vai voltar. Então, por isso eu digo, terminei meu material e agora já estou preparado para passar. Você acabou de começar a estudar para concurso. Quando você terminou lá de ler seus PDFs, terminou de ler seus livros, você está começando agora a estudar. Então, estudar de verdade é a primeira releitura do material. Então, 2, 3, 10, 20, 30, você não sabe quantas vezes vai reler, mas vai reler até passar. Gostoso, essa parte é a melhor, porque aí você fica, já tá, aí você vai evoluindo, evoluindo, aí você sente o que é um problema. Cara, o problema de concurso, as pessoas desistem porque travam, cara. Não tem jeito, as pessoas desistem porque travam, porque quando elas estão sentindo que elas estão evoluindo, dane-se se elas tomam reprovação, porque quando ela toma reprovação, mas ela toma uma reprovação na segunda fase, cara, ela já botou pra trás tanta gente. Se ela parar pra pensar, ela diz assim: meu amigo, eu já tô aqui no olho do furacão. Eu não saio daqui, mas só saio com a minha posse. Por quê? Porque eu já tô aqui, meu amigo. Eu já tô eu preciso romper a barreira da primeira fase. A primeira fase é o peneirão. Depois vem a peneira qualificada, que a discursiva é peneira qualificada, né? Então, quando você está ali na peneira qualificada, você já sabe que você está diferente. É o teu resultado já disse, não é ninguém que bate nas tuas costas e fica dizendo, ah, mas não sei o quê. É o teu resultado, é objetivo, é um dado. Perfeito. Então, é você agora observar. Agora, tem que resolver exercício. Estudar produzindo, não adianta. Não adianta. Se você vai correr, você vai. Tudo que você tem que fazer, você tem que treinar de acordo com aquilo que você tem que fazer. Se a prova é de marcar o X, você tem que marcar milhares de X antes de sentar no dia da prova. Se a prova é de escrever, você vai ter que escrever bastante antes de fazer a prova de escrever. Se a prova é de falar, você vai ter que falar bastante antes da prova de falar. Porque na musculação a gente não aprende de outra forma a não ser puxando ferro. É assim que funciona. Tem que ter congruência com o objetivo. E outra coisa que mata muita gente, aprofundamento desnecessário. Gente que começa a estudar tese de doutorado para prova objetiva. Aí isso também trava muito. A pessoa acaba que tem 3, 4 anos, ela nunca conseguiu ser aprovada na prova objetiva. E sabe muito de muita coisa, mas não sabe o prazo do recurso, porque ela estuda aprofundando, aprofundando, aprofundando. E aí, a primeira fase, gente, é pouco de muito, certo? A segunda fase é muito de pouco. Isso aqui é a lógica da primeira e da segunda fase, da prova objetiva e da prova discursiva. Isso. A prova, É, não é? só para complementar, o estudo de concurso, ele é um estudo voltado para memorização e não um estudo de catalogação de material, como é um estudo de mestrado, doutorado. Para concurso público, mais vale você ler 10 páginas 10 vezes do que você ler uma vez 100 páginas. Então, perceba, ambas são 100 páginas. Mais vale você ler 10 vezes o resumo de direitos fundamentais de 10 páginas do que você ler uma teoria de 100 páginas de direitos fundamentais. Então, a repetição e a memorização, ela é o ponto-chave do concurso público. Então, percebam, não é catalogar informações. Então, catalogar informações é ciência, é mestrado. Então, você vai ter que ler 30, 40, 50 livros para fazer uma tese de mestrado. Para fazer em concurso público, um livro ou um PDF por matéria. Acabou. Então, escolheu, vai até o fim com ele. Foca E aí, na segunda fase é que você vai ter que dar essas aprofundadas nos temas chave, específico. Então, né? E específico aí, carreira. Então, a advocacia pública tem uns pontos chaves, magistratura tem uns pontos chaves. Mas percebam, não é um aprofundamento tão verticalizado em tudo. Em alguns momentos, que ainda assim para a ciência é extremamente superficial. Não é, Val? e para academia, pô, total. Não, para academia, o que se cobra em concurso, o concurso, claro, concurso mais top, os dois concursos mais top em termos de cobrança de nível de profundidade, que são os concursos Magistratura Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual também tem essa questão de cobrar algumas coisas bem doutrinárias e tal. Mas vejam, isso a partir da segunda fase é que você começa a sentir isso de forma mais intensa, né? Na prova de marcar X, em regra, são conteúdos que você tem que saber, né? Pouco, mas de muita coisa.
né? Não é aprofundado de tudo. Então, essa métrica não falha. E é o seguinte, abstraiam essa crítica da academia para os concursos públicos. Então, é muito comum você ver um professor universitário encher de crítica com o concurso público. Esquece isso, são as regras do jogo, você tem que lidar com isso. Então, concurso público pode não ser a melhor forma de selecionar um agente público, mas ela tira os piores, vocês podem ter certeza disso. Cada vez que você erra uma questão objetiva, ou cada vez que você erra uma peça, erra uma questão, você estaria errando lá dentro também. Então, pode ter certeza que o concurso público não, de fato, não deve ser a melhor forma de selecionar os agentes públicos, mas ela, de fato, tira os piores. Então, tem que se adaptar à regra do jogo e É, estudar. Então, esquece esse perfeito. negócio de criticar. Perfeito, concordo plenamente. Bom, então a dúvida dos assinantes agora para a gente concluir é que a gente recebeu em relação ao planejamento. Como conciliar o estudo para as fases objetiva e discursiva? Aqui, primeiro ponto é saber qual é onde é que você está. Se você está começando agora o seu estudo, você não vai. A discursiva é quase zero para você. Agora, claro, se você já é avançado, já começou passou de 50%, estudou, já está começando a sentir a evolução na objetiva, estudou mais de 50% do edital, você já começa a fazer um estudo em multiperspectiva. Pega aqueles pontos de maior incidência, já vai resolvendo questão objetiva e já inclui também umas discursivas para você ir treinando. Por quê? Porque aí você vai se habituando, ainda numa cadência leve. 80% para objetiva, 20% para discursiva. Mas aí você já não deixa tudo para o momento do resultado. E só faz isso com de pontos importantes de alta incidência, que você precisa ter também essa habilidade redacional, já precisa ir começando a sentir essa habilidade redacional. Então aqui varia muito essa resposta de quem é você na fila até a posse. Né? Se é um super iniciante, deixa de lado ali um pouco a discursiva, foca na objetiva. Se você já está mais intermediário e avançado, aí sim é o momento de você começar a mexer com a prova discursiva. A outra pergunta é legislação local, se eu já estudo assim que publico o edital ou na véspera. Aqui, claro, em regra você deixa para a véspera mesmo, porque é uma informação que você vai desprezar depois, né? Só que aí, ali na semana da prova, você pega essa legislação local. Pode acontecer, como já teve alguns concursos, que era muita legislação local. Aí você tinha que começar um pouco, se você queria realmente se diferenciar e sabia que eles iam cobrar ali de 15% a 20% de legislação local, você antecipava um pouco, mas sempre deixando muito disso para a véspera, né? Que a gente brinca e chama de mosaico da véspera. Eu vou voltar a falar sobre isso em relação a uma outra dúvida que surgiu. Mas como a legislação local é pouca coisa em regra, deixa para a véspera, porque você precisa dessa informação fresca na sua mente, né? E a melhor forma de estudar é produzindo, né? Se você tiver a sorte de a gente fazer um método gabarito para legislação local do seu concurso, é a melhor forma de você estudar é metendo ele, lendo a lei e exercitando por ele. E a outra é um colega que ele está com a média de acerto no gabarito, no método gabarito, superior a 75%. Para quem não conhece, todo mundo conhece o que é o método gabarito, porque já está tendo acesso, né, tanto ao gabarito de atualização como ao de supertemas. Mas a gente tem também o extensivo por carreira e o colega está acertando mais de 75% porque ele já tem bastante base. E se quer saber se ele lê apenas o que errou. Aqui varia muito também do momento. Se você está numa véspera de prova, privilegia, claro, o erro para que você possa fazer a superação de lacunas mais rapidamente. Mas se não tem um edital marcado, muitas vezes você usa o método como um método de revisão. E aí você pode se dar o luxo de fazer uma leitura integral dele, sobretudo se o ponto é de alta incidência. Porque eu diria que o método gabarito ele te ajuda, inclusive nas provas discursiva e oral, embora ele seja mais focado na objetiva. Em relação ao estudo diário, aqui tem uma pergunta muito interessante. Quem estuda e trabalha, qual a melhor estratégia, né? Só lei seca, só questão, só jurisprudência? Porque são pessoas que normalmente têm um tempo mais restrito, de 4 a 5 horas por dia, né? E aqui, primeiro ponto, há uma questão muito importante aqui. Há várias formas de você estudar esses canais de conteúdo. Lei seca, questão e jurisprudência. Mas em regra, tá? Não, você não estuda pelo canal de conteúdo. Você estuda pelo ponto, em regra. Por que que eu digo em regra? Porque muitas vezes você vai estudar sim, com foco no canal de conteúdo, por exemplo, jurisprudência, quando está numa véspera de uma prova e você vai na semana que antecede a prova objetiva. Normalmente é uma semana que a gente tira para ler
o canal de conteúdo jurisprudência dos últimos 2 anos, súmulas e etc e tal. É uma estratégia interessantíssima, tá? Mas em regra, em condições normais, você estuda pelo ponto. E aí, meu camarada, o ponto, ele muda. Eu tenho ponto que tem parte teórica. Eu tenho ponto que não tem parte teórica praticamente, que é uma lei. O ponto é uma lei. Então, o próprio ponto é uma lei seca. Eu tenho ponto que tem pouquíssima legislação e jurisprudência pra caramba. Então, é preciso que você tenha essa consciência. Esse ponto que eu estou estudando, ele é um ponto que vai exigir que eu mexa nos 3 canais de conteúdo, ou ele é um ponto mais normativo? Ou ele é um ponto que tem lei, realmente tem parte teórica? O que é que eu preciso saber de teoria desse ponto? Então, em regra, é o ponto que vai determinar o que é que você vai estudar, tá? E esse ponto ele pode ser muito, muito extenso, menos extenso. E aí, claro, você vai ter que distribuir isso nas tuas horas de estudo diário. Agora, chegou na véspera de uma prova, aí sim, às vezes muda. Você vai pegar mesmo os últimos 30 dias, meu amigo, e vai moer lei seca, exercício e jurisprudência. E aí você está fazendo um estudo pelo canal de conteúdo, sim. Então, eu não posso te dar um conselho aqui. Para que você leve em consideração apenas um contexto, tá? Eu estou falando do contexto sem uma prova iminente, você tem uma prova objetiva daqui a 30 dias, e o outro contexto que é com uma prova iminente, tá? Então, em regra, a gente estuda vencendo os pontos, e cada ponto tem sua característica, ou ele tem as 3 canais de conteúdo, ou tem um mais, ou outro menos. Agora, em véspera de prova, quando você já está mais amadurecido, aí você manda ver pelo canal de conteúdo, ou pela lei seca, ou jurisprudência, entendeu? Quer complementar, Emílio? Sim, quero dar um exemplo meu mesmo. E foi um erro, que eu admito que foi um erro, e que eu sugiro que vocês não cometam esse erro, esse mesmo erro. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu fiz uma prova, eu estudei para advocacia pública, então eu fiz uma prova da advocacia pública, na época PGE Pernambuco. Percebi que eu estava errando lei seca totalmente. Então, foquei exclusivamente em lei seca e adicionei um pouco de. Foquei exclusivamente em lei seca e questões. Não adicionei nem informativos nesse primeiro momento. Então, só lei seca e questões o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Desprezei todo o resto. Desprezei doutrina, desprezei tudo. Isso fez com que eu passasse em primeira fase muito rápido. Então, eu passei, acho que em primeira fase, algo em torno de 6, 8 meses, lá na PGR Rio Grande do Sul. Então, eu passei 8, 9 pontos acima do corte, logo da primeira fase. Só que como o meu estudo está focado exclusivamente em lei seca e questões objetivas, não foi suficiente para que eu avançasse da prova discursiva. Ainda mais lá que era algo de banca própria, algo mais doutrinário, que focava mais em precedentes, nos fundamentos mais relevantes das decisões. Então, evite esses excessos de só uma coisa, só outra. Eu concordo que isso pode ser privilegiado no curto prazo. Então, mais uma vez, aqui tratando de ciência. Quando nós temos a memória de curtíssimo prazo, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Essa memória de curto prazo, então, tem que levar em consideração as peculiaridades, mas ela gira em torno de 21 dias a 8 dias. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Mas percebam, é um grande lapso de diferença. Então, nesses meio tempo, ou seja, você está 21 dias para fazer a prova, 3 semanas. Então, você pode intensificar o que você vai fazer. Então, se você está a 21 dias de uma prova objetiva, você pode focar muito mais em lei seca e questões, porque é o que vai cair na hora. Então, você tende a trabalhar melhor a sua memória de curto prazo. Então, essa memória de curto prazo, ela está lá, mas ela não vai ficar para daqui a 2, 3 anos, daqui a 2, 3 meses. Então, ela tende a ficar, permanecer e você esquece. E aí depois você revisa de novo, relembra. Só que depois você vai esquecer novamente. E revisa, relembra novamente. Então, por isso, o Walter também deu aquela lógica de lei local. A lei local você está estudando para uma carreira. Mas daqui a 3 meses você vai fazer outra prova e aquela lei local não serve mais. Então, por isso é interessante deixar para essas 3 semanas, 2 semanas finais. Você deve intensificar o estudo de véspera, necessariamente, com fins de favorecer a memória de curto prazo. Então, você deve ter necessariamente cartas na manga. Então, fogo para queimar.
Então, você tem que incrementar 2, 3 horas nessas vésperas, 2, 3 semanas antes da prova, justamente com esse benefício adicional de favorecer a memória de curto prazo. E aí interrompe o estudo 2 dias antes da prova, com o fim de descansar o cérebro, que vai ser seu principal player, jogador, na hora da prova. Então, ter ele descansado é muito mais benéfico. Aqui, mais uma vez, ciência. Então, vê como você se trata, vê como você se sai, melhor dizendo. Então, tenta intensificar os estudos 3 semanas antes, vê como é que você saiu na prova, ou no simulado. Depois intensifica com 2 semanas antes, vê como é que você saiu. Algumas pessoas trabalham de forma variada do tempo. Então, eu costumava intensificar faltando 14 dias. Minha memória de curto prazo trabalhava melhor nesse tempo. Algumas pessoas até menos, até 8, 5 dias. Mas você precisa ver as individualidades. Maravilha. E aqui tem uma outra dúvida que é, tenho boa base nos pontos do gabarito extensivo, posso focar em acelerar a resolução desses pontos, fazendo às vezes 1, 2, 3 pontos por dia, etc e tal. Eu acho excepcional. Se você já tem base, aí você usa o gabarito como um mecanismo de revisão, que é o famoso Q-visão, né? Então, assim, aqui é o momento, é perfeito para você acelerar a resolução dos pontos pelo Beto Gabarite, que é uma forma de você resolver exercício de forma interativa, né? Aí vamos lá. Ainda tem muita dúvida aqui que o pessoal está encaminhando pelo chat. Por Né? fim, em relação ao resultado, né? Como faço para ter um melhor desempenho em provas discursivas? Se você já está tendo que se preocupar mais com as discursivas, porque você já está tendo bons resultados na prova objetiva, eu acredito que esse foi o contexto da pergunta. Eu tenho a impressão que esse foi realmente o contexto de quem fez essa pergunta. Então, a melhor forma de você ter um desempenho é estudar a prova discursiva, aumentando a cadência dela na sua vida, né? É trabalhando a prova, a questões discursivas, e aí, claro, se você é assinante, você está no lugar certo, porque você está recebendo periodicamente questões discursivas sobre os temas de maior incidência para a sua carreira. Estou travado na legislação esparsa, direito ambiental, coletivo urbanístico, procedimentos especiais, aquelas legislações esparsas chatas, né? Como destravar? Vamos aplicar para cá exatamente a mesmíssima lógica do mosaico da véspera. Vamos pegar em direito ambiental, aquela lei cebosa do Snook, cheia de decorebinha, cheia de coisa chata, mas que cai, né? Então, você vai precisar fazer um primeiro estudo para sair da escuridão nesse ponto. Vai esquematizar? Talvez esquematize. É muito bom. Você mesmo esquematizar a diferença entre o que é RPPN, mais não sei o que, não sei o que. Tem até bons materiais sobre isso. Mas lembre-se, esses são os típicos pontos e matérias que são aqueles assim, cara de véspera, cara de estudo dos últimos 30 dias. Não adianta você, pô, o edital saiu, a prova vai ser daqui a 3 meses. Se você já tem estudado, já tem esquematizado, deixa isso lá para os últimos 30 dias. Eu e sugiro, inclusive, que você faça o seguinte: tenha muito claro qual é o seu mosaico de véspera de 30 dias, de 15 dias e de uma semana. O que é aquele que você sempre vai estudar, faltando 30, faltando 15, faltando uma semana. Que isso é fantástico. Você nem começa, inclusive, a afastar a ansiedade, porque você já faz de uma forma tal, em conformidade com as horas que você tem de estudo, para não ficar criando aquela ansiedade desnecessária, tá? Acho que essas foram as dúvidas dos assinantes encaminhadas previamente. Tem mais um tanto aqui, Emílio, Sim. para gente ir Eu, desembaraçando, né? eu posso ir lendo, falando primeiramente, depois eu complemento. O que é que acha? Show de bola. Aqui nós temos aqui ainda muita gente, né? Legal que o pessoal, pouca Então, gente que entra, a maior parte das pessoas que entraram estão aqui ainda, que estão interessados em tirar outras dúvidas sobre outros assuntos. Mas assim, essa é a parte da aula. Esse é o funcionamento da aula que a gente queria explicar. Dois momentos. Um momento a gente traz aquilo que a gente selecionou como já para antecipar as pegadinhas dos próximos concursos. E esse segundo momento é o momento que a gente vai tirar essas dúvidas dos assinantes. Hoje nós escolhemos um tema, que é a questão do destravamento. No próximo encontro, a gente já vai trazer um outro tema e vocês fiquem bastante livres para sugerir temas, né? E antes da gente responder essas outras questões aqui do chat, eu queria fazer uma sondagem com vocês.
Esse formato de encontro mensal é bom, agrega para nós, inclusive vocês podem dar o conteúdo tanto aqui falado como, perdão, por escrito, como também falado. Quem quiser abrir o microfone também pode se sentir absolutamente confortável. A questão é, agrega o que nós estamos trazendo para vocês de informação, contribui nesse processo de superação de barreiras, porque não importa que quem está estudando para MP, para magistratura federal ou estadual, não importa. O importante é que o processo de estudo é uma coisa que você aplica para qualquer carreira, né? Jurídica, né? Então, que bacana, bacana, Júlia, Eduardo, ótimo. Então, legal, Emílio. Então, isso aqui é diretriz, tá? Para a gente saber o caminho, né? Se a gente prossegue, se está Eventual agregando, crítica, sugestão também, claro que é a primeira, né, Walter? é isso. A ideia é essa, é agregar, porque a gente percebe que há uma quantidade de informações que são dúvidas que nós temos. E a ideia aqui é evitar aquela história do coach que, pelo contrário, aquele coach que aprisiona, né? Parece que ele quer que você fique contratando ele, pagando toda vez uma mensalidade caríssima para ele. Não, ele quer que vocês peguem esses conteúdos e tenham um protagonismo absoluto para tocarem a própria história até o dia da posse de vocês. Mas vamos lá, vamos fazer aqui agora. Começar ah, com a o primeira César, categoria, pode Walter. começar. César pergunta qual é a melhor forma de memorizar os detalhes. E aqui tratou especificamente direito penal, mas eu acredito que todas as matérias tenham detalhes para ser memorizado. E a resposta mais sincera que eu posso dar é que simplesmente vai acontecer. Então, eu sei que não é uma resposta que vai agradar, mas simplesmente vai acontecer. Então, por meio de leituras, por meio de atividades, fazendo questões, fazendo concursos, provas, errando, é dessa forma que os detalhes eles começam a fazer sentido em sua cabeça. Então, preste atenção. Algumas coisas nunca vão fazer sentido em sua cabeça. Então, 2, 3, 5 anos de repetição nunca vai fazer sentido. Algumas coisas você vai decorar e simplesmente vai reproduzir isso numa prova objetiva e discursiva e nunca vai fazer sentido. Então, detalhes, eles demoram tempo. Então, detalhe já está dizendo. Então, você tem que construir uma base e os detalhes, eles vão acontecendo, mas leva tempo. Então, meses, anos. Então, não tem uma fórmula de decorar esses detalhes. Alguns vão vir naturalmente. O cérebro trabalha a seu favor. Sua função é estudar e se exercitar através de questões, através de estudo ativo, leitura de grifos, e deixar que o cérebro trabalhe. E aí, ir verificando quais de fato são o seu ponto falho. E aqui você pode fazer uma própria tabela para tentar memorizar e aí reler em véspera de prova. Então, por exemplo, eu tenho algumas dificuldades. Para a prova oral, eu não decorava de jeito nenhum aqueles 5 requisitos que autorizam o Poder Judiciário a intervir na saúde pública. Então, são 5 requisitos que eu não lembrava de jeito nenhum. Então, eu sempre deixava aquele anotado em algum lugar para revisar. Toda semana eu olhava aquilo. Então, detalhes que eu não conseguia decorar. Hoje eu já esqueci. Se você me perguntar os 5, eu não lembro mais. E eu já reli isso aí umas 50 vezes. Então, algumas coisas elas nunca vão ficar fixadas em sua mente. Mas a grande maioria, com a repetição, ela tende, o cérebro tende a trabalhar a seu favor. Alguma coisa, Walter? Não, eu diria isso. Uma coisa que funciona muito bem, tabela associando com exercício, né? Tabela com exercício já ajuda demais quando é para decoreba chata. Agora, tem uma coisa que é inevitável. Pessoas, eu brinco, eu digo, pessoas aristotélicas são pessoas que buscam pela rácio, pela lógica, né? Todo mundo que busca pela lógica, muitas vezes, não vai encontrar lógica em concurso. E muitas vezes vai precisar errar uma determinada questão, que ela está seguindo uma intuição lógica. E por isso que a gente fala contraintuitivo. E muitas coisas são contraintuitivas. E às vezes, para subverter um raciocínio que você tem, que é natural, porque você está seguindo uma lógica, você precisa errar aquela mesma questão de 3 a 4 vezes. Isso vai acontecer e acontece com a gente, que já foi aprovado em concursos várias vezes. Não se puna por isso. Apenas prossiga na sua caminhada de continuar revisando e resolvendo exercícios. Porque, exatamente, quanto mais você resolver exercício, mais vezes você vai passar de novo por aquele conteúdo até você subverter
conteúdos que estão tendenciosos na sua mente, que não fazem sentido. E como o Emílio muito bem falou, muitas vezes não vão fazer sentido. Simplesmente, nós estamos aqui com a missão, passar e se aprovar, tomar posse. Então, subvertam a busca pela lógica É, em alguns pontos. e aqui eu vou fazer uma sugestão que é pessoal. Então, o Walter está aqui, mas dá uma olhada no gabarito. Então, ele é uma forma que você vai estudar e vai complementar, escrever, completar, ligar. Então, é uma forma que ele ajuda a assimilar esses detalhes. Então, muito fortemente. Então, essa parte de penal especial, eu não conheço tanto, porque eu não estudei tanto penal. Eu só estudei a parte geral lá pelo gabarito. Então, mas eu vi a parte especial, tem algum crimes contra a administração pública, enfim. Então, dá uma olhada, eu acho que você vai gostar bastante, principalmente por incentivar você a escrever, a ligar, a ter um método ativo de estudo mesmo. Então, isso ajuda demais a memorização. Então, enquanto a leitura seca ali, a memorização fica entre 5%, 3%, o estudo ativo ele tem um percentual exponencialmente maior. Então, quanto maior, mais memoriza. Fique claro. E agora indo para a pergunta da Mariana, que é como revisar os erros nas questões de reta final. Então, vamos lá. O que é que eu fazia? Todos os meus erros de questão objetiva, eu marcava de vermelho no material. Então, se eu errava lei seca lá no que concurso, eu chegava no meu vadimeco e riscava de vermelho. E aí, na véspera da prova, tudo que estava de vermelho, eu revisava. Tudo que estava de vermelho. Outra coisa que você pode fazer é fazer um filtro lá no que concurso. Questões que você errou e refaz todas o máximo possível. Depois zera e começa a refazer. Você vai ver que tem questões que você errou e você vai refazer e vai errar a mesma coisa. É muito comum. É É muito comum. muito comum, é. Então, Eu fazer. escrevia, viu? Eu escrevia súmulas das questões que eu errava, eu separava por matéria. Mas eu escrevia porque eu tenho um problema de atenção seríssimo. A minha forma de me obrigar a memorizar é de fato escrevendo, entendeu? Até coisas que eu tenho que passar por um slide, eu às vezes escrevo antes. Eu demoro mais, mas isso não significa dizer que eu não sou capaz de passar. Só que eu preciso anotar. Então, Isso. Mariane, muitas vezes é isso também. Então, por isso eu riscava no meu material. Eu via que tudo que estava do vermelho, seja no meu caderno de jurisprudência, seja no meu vademecum, seja na minha doutrina que eu estava por livros, tudo que estava de vermelho eu sabia que eu tinha errado. Então, quando eu estava com mais atenção. E normalmente eu errava também. De novo, aquilo, que é ponto fraco. Então, geralmente um ponto fraco, ele não é costurado ali do dia para a noite, então ele leva tempo. Então, você está lá com o material, ele está de vermelho, você vai tendo mais atenção, você vai fazer novas questões, mas como é algo a curtíssimo prazo, ainda está daqui a um mês, sugiro que você, de tempos em tempos, refaça as questões que você errou. E você vai ver que ainda ali vai errar 30, 40% das questões que você errou, você vai errar novamente. Principalmente se você ordenar pela ordem decrescente, ou seja, o que você errou há mais tempo. Então, se você errou daqui a um mês, a probabilidade de você ter esquecido é enorme, vai errar de novo. Então, eu sugiro que faça esse filtro. Alguma coisa a mais? É, Olha? tem aqui Cauã, tá na segunda fase de Aracaju e pergunta se faz sentido focar quase que exclusivamente em jurisprudência e questões e ir revisando os conceitos pelos comentários da banca no treine subjetivos, mais comentários do seu direito, né? Ele tenta conciliar com os PDFs, mas parece que falta tempo para exaurir as jurisprudências dos últimos 2, 3 anos e ler o material de base. Entendi, é porque ele tá com a dor dele é a questão que ele está juntando o material de base com as revisões pontuais dos canais de conteúdo. Então, Cauã, o que é que eu acho? Eu acho problemático porque PGM e Maracaju é a sua única opção, você não vai fazer nenhuma prova objetiva nesse meio tempo. Eu acho que você deve intensificar, de fato, a jurisprudência, principalmente que envolver aspectos municipais. Então, repercussões gerais, ações de controle, próprias leis assim, que envolvam o município, como leis de urbanístico, leis ambientais, elas devem ser privilegiadas. Então, os fundamentos dessas decisões judiciais, eles devem ser privilegiados. Mas eu acho que é contraproducente você excluir do seu estudo, por exemplo, doutrina. Ele vai fazer a diferença. O que pode acontecer é um privilégio dessa segunda fase. E aí separar finais de semana para treinar, fazer peças. Você não pode chegar lá sem saber fazer peça. Então, agora, prova discursiva, se fosse eu pudesse resumir prova discursiva, é escrever dentro daquele tempo.
Então, geralmente você com os treinos ali, um, dois treinos por mês, de forma que avalie ali o aspecto formal, de resto, tentar decorar o máximo de fundamento possível para que você possa colocar no papel e pontuar. Então, eu acho contraproducente você excluir PDFs, no caso são doutrina. Eu acredito que você deve continuar, ainda que uma hora e meia por dia, focando em grifos, que você um dia vai ter que reler isso. E eu pensaria em fazer outras provas objetivas nesse meio tempo. Então, faltam 2 meses para Aracaju, dá tempo suficiente para você avançar demais na jurisprudência e, eventualmente, ir revisando 2, 3, 4, 5 vezes com foco prioritário naquelas questões de âmbito municipal. O Pedro fala, todo mundo fala que é necessário dominar os 3 últimos anos de informativos. Isso não seria residual se comparado com dominar súmulas mais precedentes vinculantes antes? Pedro, aqui a gente está falando de quem está bastante avançado, né, já. É, uma pessoa que está começando, não tem nem como ela ficar lendo os informativos pelo critério temporal dos últimos 3 anos, porque ela não tem nem a base para entender os julgados, né? Mas para quem já está bastante avançado, aí sim eu consigo fazer um estudo, um recorte temporal dos 2 últimos anos, mas claro, se não souber os consolidados, meu amigo, as súmulas vinculantes, as súmulas já consolidadas, tem que, se É, tiver que privilegiar uma coisa, você privilegia conhecer as súmulas e depois você vai para os precedentes sem ser súmula, né? Porque a súmula cai para cá, a súmula cai demais, né, meu irmão? a minha sugestão também é assim: comece de frente para trás, ou seja, comece pelos mais recentes e vá pelo mais antigo. E não estabeleça quando você deve parar, lê o máximo possível. E assim, vá revisando sempre. Então, não adianta você ler um precedente uma vez e esquecer. Tem precedentes que vai ter que ler 5, 6, 7, 8, 10 vezes. E principalmente os fundamentos. Então, vai fazendo. Ludmila, Oi? não, não, pode concluir. Então, isso. Costuma cair informativos dos últimos 3 anos. Mas é cheio de prova que cai informativos lá decisão judiciária dos anos 90, 2000. É. Então, se você pegar a prova lá do MPC Mato Grosso do Sul que eu fiz, tem uma porção de julgado lá dos anos 2000. Porque foi quando mais teve, por exemplo, precedentes envolvendo o Tribunal de Contas. Então, isso de 3 anos é algo estatístico, vamos dizer assim. Mas não se limita a isso. Então, por exemplo, todo julgado envolvendo PGE é importante, ainda que tenha sido na década passada. Então, dá uma olhada lá no Constituição e Supremo, vê o que está de decisão envolvendo a carreira. Quanto à carreira, você tem que saber tudo. Agora, das matérias acessórias, eu entendo, 1, 2 anos ali é o que é mais relevante. Então, confiar também no material, né? No material tende a ter condensado o que é de jurisprudência mais importante. Ludmila, caderno de erros é um bom método de revisão, principalmente na véspera, né? Que a gente acabou de falar. Ele, E para revisar de véspera, então, ele não é o caderno de erro não é aquela revisão completa que você faz, né, de leitura para pegar a massa cinzenta para uma discursiva, né? Mas funciona muito bem para uma revisão de véspera, para uma prova objetiva, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Caderno de erro é maravilhoso. É assim, quando você sabe fazer um bom caderno de erro, ele te assegura, assim, na boa, assim, de 10 a 15 às vezes, questões de uma prova objetiva. Se você tem um caderno de erro já bem interessante, bem bom. Nossa, é muito bom. Caderno de erro foi a melhor coisa que eu aprendi quando eu fiz o meu segundo. Eu não fiz isso no segundo, da primeira vez que eu fiz concurso, da segunda vez que eu fiz, quando eu descobri o caderno de erro, para mim foi, nossa senhora, foi lindo. Ah, mas 2 detalhes do caderno de erros. Primeiro é que você não pode demorar para fazê-lo, então tem que ser algo bem rápido. Copia e cola ali. E o segundo é que você tem que revisar. Ainda mais porque eles são seus pontos fracos. Não adianta você querer ler uma vez e vai para ver acertar. Você vai errar. Você tem que ler pelo menos perfeito. tirar todo domingo ali e ler ele. Começar, voltar. Ler todo E no na começo do ano. véspera das provas é obrigatório, uma releitura obrigatória. Véspera de prova ali, faltando 15 dias, meu amigo, é leitura obrigatória. Você começa a ler seus cadernos de erro, matéria por matéria, e não tem como. É o que eu botava no meu mosaico de véspera. Eu já sabia quais eram as leis que eu tinha que ler nos últimos 15 dias, todas, de todas as matérias. Processo civil, o que é que eu tenho que ler nos últimos 30 dias, nos últimos 15 dias, eu já sabia tudo. O que é que eu tinha que ler na véspera, tudo. Caderno de erros, matéria, todo dia eu colocava uma matéria diferente. Professor, qual a dica de ouro para PGMs pequena? Ao contexto, ao contexto, pessoal. Ao contexto. Vamos para a fórmula. A fórmula aqui do Júlio. Dica de ouro: PGM pequena que não tem nem prova discursiva, né?
Só lei seca, esquece doutrina e jurisprudência, como é que é isso? Tem que ver a banca, né, Júlio? Também, primeiro ponto, né? É óbvio que você vai privilegiar a lei seca e a resolução de exercícios, mas tem que ver qual é a banca que vai fazer essa prova, né, Emílio? Porque a banca É, diz muito, né? no geral, diria que 80% de fato lei seca e questões, mas 20% eu leria resumos. Então, cadernos tematizados, aqueles resumos bem básicos e pequenos, sabe? Básico, básico, de nível técnico, analista. Isso aí tende a ser suficiente. Mas, de fato, muitas questões e você aqui tende a exaurir, ainda mais se for banca pequena. Em 2, 3 semanas você tende a exaurir todas as questões dessa banca. Então, faz e É. depois refaz, engloba outras questões de outras bancas também. Então, geralmente, se você acerta uma questão CESP, você também acertaria dessa outra banca. E foco muito forte também em lei seca. Aí tem aqui Eduardo, como avaliar se o ritmo de estudo está amoroso ou adequado? Lá no ponto 4, metrificação contínua. Você tem que estar evoluindo e tem que sentir que você, o seu processo de estudo, ele avança, ele avança, ele avança, ele evolui o tempo todo. E aí a pontuação te diz isso. A pontuação, objetivamente falando, a quantidade de acertos que você consegue obter nas disciplinas que são importantes para a carreira que você escolheu e nos pontos que são, né, importantes para a carreira que você escolheu dentro dessas disciplinas, é exatamente esses resultados parciais que eles vão dizer para você, eles vão contar a história, como é que você está, se você está moroso, se você está muito fazendo revisão desnecessária, né? Se você está evoluindo rápido e tá cada prova que você faz, você está fazendo mais e mais pontos e tá, puxa, aí você sabe se está indo bem ou não. É a pontuação. Então, quanto mais iniciante você é, mais lento vai ser seu estudo, de todas as fontes. Então, quanto mais avançado, mais rápido fica. Então, eu até falei esse dia no Instagram. No meu começo de estudo, eu não lia mais do que 10 páginas ali de doutrina por hora. Então, era algo que realmente pode parecer extremamente lento. Então, eu não conseguia ler diversos dispositivos da Constituição, do CPC, dentro de 1 hora e meia. Não conseguia. Só que isso vai aumentando com o tempo. Então, por exemplo, ao passo que eu lia 10 páginas por hora no início do estudo, eu já lia 100, 150 páginas no final, porque eu focava só nos grifos e tinha memória visual, então passava de forma extremamente rápida. Então, é o que eu falei, quanto mais avançado você é, mais você revisa. E isso vai crescendo, é sempre crescente. Então, se você é avançado, você só revisa. Então, quando você é iniciante, então é só não parar, cara. Então, se você está lendo aí 5, 6, 7 páginas por hora, está lendo só 5 artigos por meia hora, é continuar. Agora, isso necessariamente tem que aumentar. Então, se você está conseguindo, só está lendo a mesma quantidade de páginas em 6 meses, está errado. Aí você está sendo moroso. Agora, se você está constantemente aumentando esse ritmo, aí está adequado. E aí aqui é avaliar as peculiaridades. Então, tem gente que vai começar lendo 20 páginas por hora, o dobro do que eu lia. Mas, às vezes, vai ter uma crescente mais lenta. Mas essa crescente, ela é necessária. É extremamente incorreto você começar lendo 10 páginas por hora e daqui a um ano está lendo 10 páginas por hora. Seu estudo não está avançando. Então, é natural que haja aumentos. Aumentos curtos, mas permanentes. E por fim, a questão, aí fizeram a indicação, né? Do penal em tabelas. E por fim, a sugestão de filtros. Seria uma sugestão de filtros para selecionar questões para advocacia sem edital em vista, ou no que concursos ou no TEC concursos, né? Qual seria a sugestão de filtros para selecionar questões? Na minha opinião, todas de membro. Eu acho que excluiria a Defensoria Pública, porque tem sido muito peculiar as questões da Defensoria Pública. Mas magistratura, federal e estadual, MPs, tirava o MPF também, MPF é peculiar, mas MPs estaduais, e todas as procuradorias. Então, PGMs, PGMs menores, eu colocaria todas. Principalmente se você não tem uma prova em vista. E Então, se não você sabe tem a que fazer banca, qualquer né? PGM, isso. É, então, você vai estudar o ponto. E aí o ponto é até bom que você vai entendendo algumas perspectivas diferentes entre as carreiras, né? E Isso dá aqui, uma e aqui, sagacidade. e aqui se avalia, igual que o Walter falou lá no primeiro slide dele. Autoavaliação, não é, Walter? Então vamos lá. Como é que vocês estão? Eu não sei. Vai dar tempo de vocês estudarem? Eu não sei. Como é que vocês testam isso simulado? Ah, eu quero PGE. Faz a última PGE. Qual foi a última PGE que saiu? Goiás? Sei lá, faz PGE Goiás, vê quantos pontos estava do corte.
Depois faz a penúltima, faz a. Não, PGE Paraná foi a última. CESP, perfeito. Faz a PGE Paraná, vê como é que você estava. Daqui a 3 meses você faz outra PGE de banca. Então, você tem que necessariamente avançar, chegar mais próximo dessa nota de corte. Então, se você está a 15 pontos, você tem que chegar cada vez mais próximo, até que você vai ficar ali entre 5 pontos do corte, ou vai alcançar o corte, ou vai passar do corte. Isso é natural. E o que é que eu sugiro para ficar mais realista? Vocês criem um caderno, por exemplo, PGS, e excluam todas elas do seu filtro. Ou seja, você não vai responder nenhuma questão de PGE, porque elas vão ficar para os seus simulados. Então, de 3 em 3 meses, vocês começam a fazer simulado, 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 simulado. Vocês vão fazer 4, 5 simulados por ano. E tem que necessariamente ocorrer progressão. E esqueçam isso que vão passar em 6 meses. Eu estava até conversando com um colega hoje, e 6 meses atrás ele falava, pô, quanto tempo eu passo? Eu falei, pô, 2, 3, 4, 5 anos. Ele falou, "Ih, não dá certo não. Vou comprar aqui o cursinho que diz que em 24 semanas eu passo. Aí ele comprou, leu, terminou, ele está na 19ª semana. Ele falou, cara, não vai dar não. Fiz PGE Paraná, acertei 50. Falei, cara, você vai terminar e vai estar começando a estudar agora. Então, eu sei que é muito cômodo quando tem lá o cursinho e fala, você vai passar em 6 meses. É muito cômodo, mas isso não é o que acontece. Então, o estudo É, manda tempo, releituras e releituras. esse negócio de vender ilusão é fogo na roupa. Sim, quando tem banca, você privilegia a banca na primeira camada, tá? Na primeira dimensão. Só que Sim. às vezes você acaba, né? Aí quando acaba, vai pra carreira. Não tem jeito. Né? Agora, banca, um negócio interessante, tá? Quando é banca, pega da banca mesmo. Até aquele ponto, vai na banca. Às vezes, vai naquela banca, inclusive de outras carreiras, salvo sua carreira muito fora. Por quê? Porque banca é banco de dados. E muitas vezes aquela banca já cobrou uma questão numa prova de magistratura estadual, aquela questão daquele ponto cai na advocacia pública praticamente igual, quando é banca, entendeu? Então, por isso que eu digo, banca é, ó, beleza, porque você tem uma referência bacana demais, né? Então, isso aí é interessante. Bom, gente, poxa, 1h20, mas foi acelerado. A gente viu muita coisa, muito conteúdo, né, de valor. O pessoal foi saindo, mas ficou muita gente até o final. E a gente espera ter passado muita luz para vocês, né? O estudo reverso, se você está falando, Eduardo, de quando você é mais maduro, você começa resolvendo questão. Acho que se você quiser até abrir o microfone, Eduardo. Eu acho Se que o o estudo, reverso é isso. eu acho que deve ser isso, né? Ele é maravilhoso quando você tem mais maturidade, tá? Uma pessoa iniciante não consegue fazer estudo reverso, mas ele funciona sim muito bem para quem já tem maturidade, para quem já está mais avançado. Por quê? Porque ele é ótimo para suprir lacunas, né? Você já começa fazendo as questões e já vai mapeando onde é que você está errando para que você saiba onde é que você está lacunoso, inclusive O qual é o canal de gabarito é isso. conteúdo. O O gabarito é gabarito isso. regular é isso. O E tem, gabarito tem uma regular, ele é, E tem né? outra coisa, Eduardo. Eu fazia isso para leis esparsas, ou seja, lei que eu Eu não também. precisava ler. Então, eu fazia uma Isso. série de. Errava tudo, mas errava, mas fazia. Via que estava caindo e saía marcando lá. E na leitura eu prestava mais atenção. Exatamente. Nossa, Emílio, você deu uma dica de estudo reverso que eu fazia demais com lei seca. Quando eu vi no edital, que tava cheio de lei seca, que aquela lei ali, eu já era avançado, e tal. Eu disse, nossa, essas leis secas aqui, meu amigo, eu saía no que concurso, botava tudo que tinha de questão naquela lei, nunca tinha lido aquela lei e eu ia pegando aquelas questões ali só e somente só para eu marcar meu vade-mecum e dizer é isso aqui que cai dessa lei. E aí eu já sabia os artigos tudinho da lei que caía, por quê? Porque eu olhava assim, tipo umas 30 questões só sobre aquela lei. Aí olha, é interessante que eu percebi até o que é que caía para as carreiras, magistratura, pá, magistratura só cobra esse artigo e esse aqui, procuradoria cobra esse aqui. Então, assim, o estudo reverso ele funciona de várias formas. O gabarite, ele tem duas possibilidades de você usar, como sedimentação para iniciante. O iniciante estudou o ponto, ele vai no gabarito, não há nada melhor para sedimentar do que um gabarito depois de você estudar um tema. E para o avançado intermediário é exatamente esse ponto aí. Estudo reverso. Você pega ele, olha onde é que você está se ferrando, inclusive pelo canal de conteúdo que você está se ferrando, e vai fazer a revisão direcionada para suprir lacuna. Esse acelera muito, entendeu? Porque assim, a prova é um estudo reverso. Você vai É, fazer questões da prova que você não revisou. E maioria das questões.
É interessante você fazer todos os dias, inclusive, principalmente para quem ainda não está avançando em primeiras fases, fazer todos os dias questões que você não estudou mesmo. Então, de diversos Isso. temas. Então, sem filtro, vou fazer questão de direito processual civil, tudo. Não estudei processo civil nessa semana, mas vou começar a fazer questões. E essas questões, elas são mais fidedignas. Porque se você acabou de estudar, sei lá, contestação e fazer questão de contestação, você vai acertar questões que você normalmente não acertaria. Elas não são tão realistas. Agora, quando você faz de filtro geral de assuntos que você não estudou, são aquelas questões que você erraria ou acertaria na prova. Exatamente. Por isso que tem que fazer as duas coisas. Uma coisa é o estudo do treino, você usa para sedimentar o conteúdo que você acabou de estudar. Outra coisa é você fazer simulado. Treino e simulado não são a mesma coisa. Simulado, você pega aleatoriamente um tanto de questão que você sabe que vai ter muita coisa ali que você realmente não estudou. Algumas você vai tentar pelo raciocínio e não vai acertar porque é contra-intuitivo. Você buscou uma lógica que não existe. E outras você vai conseguir acertar porque você já está mais amadurecido e foi no raciocínio jurídico certo. E isso vai te dando bagagem de prova. Beleza? Maravilha, então, gente. Boa noite. 1h20 aqui de conteúdo sem parar praticamente. A gente aqui tem a agradecer a vocês pelo voto de confiança de fazerem parte dos nossos grupos de preparação sistematizada e a gente pretende entregar sempre mais e mais qualidade para todos vocês. Um abraço. Valeu, Emílio. Qualquer sugestão pode colocar no grupo. Isso, isso, exatamente. Manda no grupo. Um abração. Valeu demais, gente. Valeu, galera. Valeu, Walter. Valeu, valeu, Emilhão. Um abraço, cara. Boa noite.